O que você está prestes a descobrir não tem nada a ver com força de vontade, ignorar seus sentimentos ou fingir que está tudo bem quando claramente não está. Não se trata de forçar uma atitude positiva ou lutar contra cada pensamento negativo que surge em sua mente. A verdadeira chave para garantir que nada e ninguém mais afete você está em algo muito mais profundo, algo que a maioria das pessoas ignora, porque prefere buscar soluções fora de si, sem perceber que a verdadeira mudança só acontece de dentro para fora. Você já se perguntou por que algumas pessoas, não importa o que aconteça, parecem atravessar a vida com uma calma inabalável? Elas enfrentam crises, perdas e incertezas, e ainda assim permanecem centradas. Enquanto isso, outras parecem desmoronar diante de situações do dia a dia, presas em suas próprias emoções e reações. Será que é uma questão de sorte ou personalidade? Ou existe um princípio oculto que separa aqueles que dominam seu mundo interior daqueles que são escravizados por ele? É aqui que a maioria das pessoas se engana. Elas acreditam que a realidade é objetiva, que as coisas simplesmente acontecem e que seus sentimentos são uma consequência inevitável dos eventos externos. Mas isso não é verdade. Tudo o que você experimenta, absolutamente tudo, é filtrado pela forma como você interpreta a vida, pelas crenças que carrega desde a infância e pelas emoções que nunca aprendeu a lidar. É como se você estivesse usando óculos com lentes coloridas. Não importa o que esteja à sua frente, você sempre verá através desse filtro. E se esse filtro estiver distorcido pelo medo, pelo ressentimento ou pela culpa, então o mundo refletirá exatamente isso. Não porque a vida seja injusta, mas porque você não consegue enxergar além do que carrega dentro de si. Mas aqui está a chave que ninguém te contou. Não se trata de evitar a dor ou fugir das emoções difíceis. Não se trata de se tornar imune a tudo ao seu redor. Trata-se de transformar o significado que você atribui a cada experiência, reprogramando a forma como você percebe a realidade e aprendendo a transformar cada emoção em uma ferramenta de crescimento, em vez de um peso que te mantém preso. Porque a verdade é que a realidade não se impõe, ela é interpretada. E quando você entende isso, quando aprende a assumir o controle dessa interpretação, você percebe que pode escolher como responder a qualquer situação. Nesse momento, você se torna livre. Hoje, vamos explorar exatamente como fazer isso, não por meio de teorias abstratas, mas através de princípios usados por aqueles que alcançaram uma paz interior que não depende de nada nem de ninguém. Você vai descobrir como transformar o medo em clareza, como fazer com que as emoções negativas trabalhem a seu favor em vez de contra você, e como alcançar um estado de serenidade inabalável, não importa o que aconteça na sua vida. O que você está prestes a compreender pode mudar tudo, mas somente se estiver disposto a olhar para dentro e questionar tudo o que sempre aceitou como verdade. Porque, no fim, não é o que acontece que determina sua paz, é como você escolhe viver o que acontece. E quando você aprende a mudar esse processo, perceberá que nada e ninguém pode mais afetar você da mesma maneira. Como seria sua vida se você pudesse tirar esses óculos invisíveis que distorcem sua visão e experimentar o mundo sem o peso dos seus medos, crenças limitantes e emoções reprimidas? Esse tipo de liberdade não é um sonho distante nem um estado reservado para poucos escolhidos. É seu direito de nascimento. Uma capacidade que sempre viveu adormecida dentro de você, esperando para ser despertada. A mente humana é um labirinto fascinante. Um espaço onde cada pensamento, cada reação e cada emoção é moldada por camadas profundas que raramente exploramos conscientemente. Desde o momento em que nascemos, começamos a acumular experiências que formam os filtros pelos quais enxergamos o mundo. Esses filtros não são aleatórios. Eles são o resultado de tudo o que vivemos, aprendemos, mais importante ainda, de como interpretamos esses eventos. Pense por um momento em como duas pessoas podem passar pela mesma situação e ter experiências completamente diferentes. Diante de uma crítica, uma pessoa pode se sentir devastada, enquanto outra vê uma oportunidade de crescer. Ao se deparar com uma mudança repentina, uma pode entrar em pânico, enquanto a outra vê o início de uma nova aventura. A diferença não está no que acontece, está em como cada uma percebe a situação. Essa ideia não é nova. Desde os tempos antigos, os sábios entenderam que nossa percepção cria nossa realidade.
Um dos pensadores que melhor articulou isso foi Carl Jung, que descreveu a psique humana como um vasto território onde a maior parte permanece submersa nas águas do inconsciente. Segundo essa visão, tudo o que não tornamos consciente nos governa a partir das sombras, determinando como reagimos ao mundo, muitas vezes sem nem percebermos. Nossas percepções funcionam como lentes invisíveis que colorem tudo o que vemos. Se você cresceu acreditando que o mundo é um lugar hostil, encontrará evidências dessa hostilidade em todos os lugares. Se carrega a crença de que não é digno de amor, interpretará até os gestos mais gentis com desconfiança. Essas lentes não apenas colorem o que você vê, como também determinam o que você é capaz de enxergar e o que permanece invisível. A maior armadilha é confundirmos esses filtros com a própria realidade. Esquecemos que estamos vendo uma versão interpretada do mundo e começamos a acreditar que as coisas são simplesmente assim. Essa pessoa não me valoriza se torna uma verdade absoluta, quando, na verdade, é apenas uma interpretação baseada em suas próprias inseguranças. Esse obstáculo é impossível de superar vira uma sentença definitiva, quando, na realidade, é apenas o medo falando através de você. Aqui está a primeira chave para nossa libertação, a consciência. Quando você começa a perceber que o que vê não é a verdade objetiva, mas sua interpretação dela, algo mágico acontece. De repente, você tem opções. Você pode questionar aquela reação automática inicial e se perguntar: essa é a única forma de ver essa situação? Que outras interpretações são possíveis? A diferença entre reagir e responder está exatamente nesse espaço de consciência. Quando reagimos, somos escravos dos nossos padrões inconscientes, operando no piloto automático da mente. Quando respondemos, criamos um momento de pausa, um espaço onde a escolha consciente se torna possível. Esse espaço de consciência é o que os grandes mestres espirituais chamaram de presença, a capacidade de estar plenamente no agora, observando seus pensamentos e emoções sem se identificar completamente com eles. É como se uma parte sua pudesse se afastar e apenas testemunhar o que está acontecendo dentro de você, sem ser arrastado pela correnteza. A boa notícia é que essa capacidade não é um dom reservado a poucos escolhidos. É uma habilidade que todos podemos desenvolver, com prática e atenção. Comece simplesmente observando suas reações. Quando algo te afetar, pause por um momento e observe o que está acontecendo dentro de você. Quais pensamentos surgem? Quais sensações você sente no corpo? Quais emoções estão despertando? Não para julgá-las ou mudá-las, mas apenas para tomar consciência delas. Esse simples ato de observar já começa a mudar tudo. Porque quando você olha para suas emoções como um observador, você para de ser dominado por elas. Você começa a perceber que o medo, a raiva ou a tristeza não são inimigos, são mensageiros. Cada emoção carrega uma informação preciosa sobre o que está acontecendo dentro de você, sobre necessidades não atendidas, feridas não curadas ou crenças que precisam ser revistas. E quanto mais você se aproxima dessas emoções com curiosidade, ao invés de resistência, mais poder você recupera sobre si mesmo. O que antes te desestabilizava, agora se transforma em caminho. O que antes te derrubava, agora se torna a ponte para sua evolução. Isso é o início da verdadeira liberdade emocional. Mas aqui vem a próxima chave, talvez a mais poderosa de todas, o significado. O que realmente dá forma à sua realidade não é o que acontece, mas o significado que você dá a isso. Duas pessoas podem passar pelo mesmo rompimento amoroso. Uma sai destruída, acreditando que nunca mais será amada. A outra usa a dor como um catalisador para se reinventar e se tornar alguém ainda mais forte. O evento é o mesmo, o que muda é o significado atribuído a ele. Isso significa que, se você quiser que nada nem ninguém mais afete você, precisa assumir o controle da narrativa interna que você conta para si mesmo. Precisa se tornar o autor da sua história, ao invés de uma personagem presa em roteiros escritos por traumas do passado. Essa reinterpretação consciente da vida é o que os neurocientistas chamam de reconsolidação da memória. Toda vez que você se lembra de algo e dá um novo significado àquela experiência, seu cérebro literalmente reescreve a forma como armazena aquela lembrança. Ou seja, você pode alterar a forma como experiências antigas afetam seu presente.
Ao revisitar momentos de dor e olhar para eles com novos olhos, olhos de maturidade, compaixão e entendimento, você transforma o passado em sabedoria. E mais do que isso, você desativa os gatilhos emocionais que ainda te controlam. Quando você faz isso, um novo nível de paz começa a surgir dentro de você. Uma paz que não depende de circunstâncias externas. Uma paz que nasce da sua capacidade de transformar cada desafio em oportunidade, cada dor em propósito e cada crise em renascimento. Mas é preciso coragem. Coragem para se despir das máscaras, para parar de culpar os outros e começar a olhar com honestidade para o que precisa ser curado dentro de você. Porque a verdade é que ninguém tem o poder de te ferir emocionalmente sem a sua permissão inconsciente. E quando você retira essa permissão, tudo muda. Você se torna inabalável. Não porque nada mais te afeta, mas porque agora você sabe exatamente como lidar com o que te afeta. Você se conhece tão profundamente que nenhuma crítica te abala, porque você já validou a si mesmo. Nenhuma rejeição te destrói, porque você não mendiga amor, você o cultiva de dentro para fora. Nenhuma perda te paralisa, porque você confia que tudo o que sai abre espaço para algo ainda maior. Esse é o poder de uma mente e de um coração conscientes. Nada os derruba por completo, porque tudo pode ser usado como solo fértil para florescer. Então, da próxima vez que alguém tentar te atingir com palavras, críticas ou atitudes, pare. Respire. Observe o que acontece dentro de você. E em vez de reagir, escolha responder. Em vez de se defender, escolha se entender. Em vez de alimentar a dor, escolha transformar o significado. Porque quanto mais você pratica essa nova forma de viver, mais você percebe que o que antes te desestabilizava era apenas um reflexo da parte de você que ainda não havia sido olhada com amor. E à medida que essa parte é curada, você finalmente entende que não precisa mais lutar contra o mundo, só precisa se alinhar com a sua essência. E é quando você faz isso, que nada mais te afeta da mesma forma. Porque agora você se tornou inteiro. E um ser inteiro não precisa se proteger. Ele simplesmente irradia uma presença tão forte, tão clara, tão centrada, que qualquer energia negativa perde a força ao seu redor. Não porque ela desaparece, mas porque você não alimenta mais essa energia com a sua reação. E nesse exato momento, você se liberta. Porque você entendeu a verdade mais profunda de todas. A paz que você tanto buscava fora, sempre esteve esperando por você dentro. Você começa a perceber que não é seus pensamentos, nem suas emoções, nem mesmo seu passado. Você é a consciência que observa tudo, calma, lúcida e livre. Este é o início da verdadeira transformação. Porque quando você para de se identificar com cada pensamento que surge, deixa de ser prisioneiro da sua própria mente. Você começa a escolher o que merece sua atenção e o que pode simplesmente passar. Este observador interior não é frio nem indiferente. Pelo contrário, é a sua parte mais compassiva. Ele vê sua dor sem julgamento, seus medos sem crítica e seus desejos sem repressão. Ele acolhe tudo, mas não é dominado por nada. E a partir deste espaço, você começa a agir em vez de reagir. Você começa a responder com sabedoria em vez de impulsividade. Você começa a viver com presença em vez de ser arrastado pelo passado ou paralisado pelo futuro. Este é o caminho da individuação de que Carl Jung falou. O processo de se tornar quem você realmente é, integrando todas as partes de si mesmo. Luz e sombra, razão e emoção, ego e eu. E esse caminho não é teórico. Ele é vivido no dia a dia, em cada escolha, em cada pausa, em cada momento em que você escolhe observar em vez de reagir. Então, da próxima vez que algo ou alguém te afetar, lembre-se, você tem uma escolha. Você pode deixar os velhos padrões assumirem o controle ou pode parar, respirar e acessar seu observador interior. A partir daí, você encontrará uma nova maneira de ver, sentir e viver. E, passo a passo, você descobrirá que nada nem ninguém poderá te afetar da mesma forma novamente. Porque você não está mais reagindo a partir de suas feridas, você está respondendo a partir de sua totalidade. E aqui reside um dos segredos mais poderosos da transformação pessoal. Quando você muda sua resposta interna, o mundo externo não pode mais controlar sua paz.
Você não depende mais das circunstâncias para se sentir bem. Você se torna a fonte da sua própria estabilidade. Isso não significa que você não sentirá mais dor ou que as pessoas não tentarão testar seus limites. Significa que você não é mais uma ferida aberta. Você se tornou uma presença consciente, capaz de observar tudo e ainda permanecer inteiro. Isso não é indiferença. É poder interior. É a maestria de alguém que sabe que reagir cegamente só alimenta o mesmo caos emocional. E cada vez que você escolhe o silêncio em vez de uma discussão, a paz em vez do controle, a compreensão em vez do julgamento, você está curando séculos de padrões inconscientes. Você está curando sua linhagem. Você está se curando. Portanto, não se surpreenda se algumas pessoas se sentirem desconfortáveis com sua nova postura. Há aquelas que estão acostumadas a se alimentar da sua reação. Elas precisam que você exploda, se defenda, se justifique, porque só assim elas conseguem manter a ilusão de controle. Mas quando você permanece em seu centro, quando não morde mais a isca, quando simplesmente observa e responde com presença, você se torna intocável. Sua energia não vaza mais. Seu poder retorna para você. Eles o chamarão de frio, distante, arrogante. Mas isso só revela o quanto eles eram dependentes da sua vulnerabilidade emocional. Deixe-os falar. Deixe-os interpretar. Você sabe a verdade. Silêncio não é fraqueza, é maturidade. Não reagir não é desapego, é sabedoria. Você não é frio, você está centrado. Você não é distante, você é livre. A maior lição de todas é esta: você não precisa provar seu valor por meio de argumentos. Sua paz interior não está sujeita à negociação. Você não é mais um fantoche de gatilhos emocionais. Você assumiu sua soberania. E a partir deste lugar, você não responde mais ao caos, você irradia presença. Você não participa mais do drama, você escolhe a paz. Você não deixa mais que os outros definam seu valor, você sabe quem você é. E o mundo começará a responder de forma diferente. Pessoas que costumavam provocá-lo desaparecerão. Situações que antes o esgotavam perderão o poder. O universo, sempre um espelho fiel, refletirá a clareza que você cultivou interiormente. Seus relacionamentos se tornarão mais autênticos. Seu caminho, mais alinhado. Sua vida, um reflexo da paz que você construiu, silenciosamente, com firmeza, de dentro para fora. E agora, uma revelação silenciosa se instala em sua alma. Você nunca foi feito para agradar a todos, você foi feito para despertar. Cada lágrima que caiu em silêncio foi uma semente. Cada desilusão amorosa, um mestre. Cada despedida, uma iniciação sagrada. Você não está quebrado, você está florescendo. Você não está perdido, você está sendo guiado. A vida nunca o puniu, ela o preparou. E agora, você caminha com uma postura diferente, não porque esteja tentando impressionar, mas porque finalmente se lembra da sua essência. Você não precisa mais de afirmações em voz alta. Sua presença diz tudo. Você não persegue o amor, você o atrai. Você não implora por paz, você a incorpora. E essa é a sua libertação. Aqueles que não conseguiam te entender não deveriam. Aqueles que saíram do seu lado não deveriam ficar. E a versão de você que tolerou tanta dor, ela cumpriu seu propósito, e agora está descansando. Porque você se elevou. E deste ponto mais alto, tudo parece diferente. Sua voz está mais calma, seus olhos mais claros, seu coração mais forte. Você não tem mais medo de ser incompreendido. Você não se encolhe mais para ser aceito. Você não se desculpa mais por evoluir. É assim que se sente a liberdade. É assim que se parece a cura. É assim que você é agora, e não há como voltar atrás.